A Marinha Imperial foi uma das maiores e mais poderosas frotas da história galáctica, contando com mais de 25 mil naves. O ramo naval das Forças Armadas do Império Galáctico foi a sucessora da Frota da Velha República Galáctica. Composta principalmente por Star Destroyers e a linha TIE, ficou encarregada de manter a ordem na galáxia durante o novo governo. Inicialmente criada com base nos restos da República, a Marinha Imperial foi reorganizada ganhando padrões e mais sofisticações, apesar de muitas falhas. Mas hoje conheceremos as naves que compuseram a frota da Marinha do Império Galáctico. – 99% dos caças estelares que compuseram a frota imperial foram da linha Twin Ion Engine, ou simplesmente TIE. Mais de 20 modelos estiveram à disposição das forças espaciais, aéreas e terrestres. Tantos caças que foram capazes de resultar num só vídeo. Acessando o card aqui em cima ou na descrição desse vídeo, você poderá conferir todos os tipos de caça TIE do Império. Aggressive Reconnaissance 170, ou ARC-170, um modelo de caça que originalmente pertenceu à Marinha da República durante as Guerras Clônicas. Considerado o caça com a tecnologia mais recente da guerra, fez parte da frota do Império durante 5 anos, antes de serem substituídos pela linha TIE. Alpha 3 Classe Nimbus, ou simplesmente V-Wing, implantados na Marinha da República poucos meses antes de terminar a guerra. Em sua maioria, foi utilizado como caça de escolta e reconhecimento durante o reino do Império. Após 5 anos servindo ao Império, começaram a serem substituídos gradativamente. No final, passaram a fazer parte de agências de aplicação de leis como a Dynata Security. Eta 2 Act Class Light Interceptor, conhecido como um dos caças Jedi, substitutos do Delta 7B, foram extensamente utilizados no fim da guerra. Antes de conter o seu TIE avançado X-1 pessoal, Lord Vader pilotou uma variante modificada e preta do Eta 2 Actis durante algum tempo no Reino Imperial. VT-49 Decimator, uma nave prestígio utilizada pelas forças navais. Receber o comando de uma dessa é considerado uma honra. Ela era geralmente utilizada para atacar a infantaria inimiga com bombas incendiárias. Essa nave era considerada um caça por ser pequena e atacar em grupos. Transporte Classe Delta T-3C, nave de transporte da CNA Fleet Systems, que haviam projetado, mas desistiram de produzi-lo. O diretor Orson Krennic acabou conhecendo o projeto do transporte e ficou fascinado, pedindo à empresa para fabricá-lo. Ele tinha uma estrutura totalmente geométrica e escura, com o chamado asas de morcego dobráveis. A nave foi modificada para furtividade. A cabine da tripulação era espaçosa e canhões lasers na ponta de cada uma das asas. Nave Imperial de Vigilância IVG-55, também classificado como transporte ou nave de espionagem. Um modelo variante do cruzador Gouzante utilizado para vigilância, inteligência e reconhecimento. Fazendo parte da inteligência imperial, nessas naves se monitoravam comunicações e digitalizavam dados à procura de sinais e atividades irregulares. Extensivamente modificados, foram equipados com sensores adicionais e antenas de transmissão. Transporte Classe Lambda T-4A, nave multifuncional utilizada durante a Guerra Civil Galáctica. Considerado uma nave elegante e longe dos padrões da engenharia imperial. Geralmente utilizada por oficiais do alto escalão, como grandes almirantes, Darth Vader e o próprio Imperador, mas era mais comumente utilizada para o transporte de tropas ou carga. Desenvolvida pela CNA Fleet Systems para o uso exclusivo do Império, podiam atingir até 850 km/h, 20 metros de comprimento e asas dobráveis para estabilizá-la durante o voo. Nave de desembarque Classe Sentinel, transporte de tropas em grande escala imperial. Com um design semelhante ao Lambda T-4A, era maior e mais espaçosa, focada principalmente nas tropas Stormtroopers, capazes de transportar até 75 soldados.
Com blindagem forte o suficiente para suportar fogo de torres de defesa, podem ser modificadas para transportar veículos com containers especiais e possuíam duas rampas de acesso, frontais e traseiras. Nave de transporte T-5 Deliverance foi um transporte T-4A Lambda modificado e utilizado para cargas médicas e reparos em batalha. Também contendo 20 metros, estava equipada com 2 canhões lasers duplos na dianteira, 2 canhões duplos nas asas e um canhão laser duplo traseiro. Logo abaixo, apresentava um container onde fazia o transporte do equipamento. Transporte Classe Theta T-2C, uma nave desenvolvida pela Sagno Space Works, especialmente para o Chanceler Supremo da República durante as Guerras Clônicas, e não estava disponível para compra. Durante a ascensão do Império, a nave foi utilizada como transporte do alto escalão imperial além de Palpatine, e permaneceu até ser substituída anos mais tarde pela T-4A Lambda. Transporte cargueiro Classe Zeta. Transportes fundamentais principalmente para a construção da Estrela da Morte, além do governo civil imperial. Apresentando 2 níveis internos, o superior, onde se mantinham os controles, e o inferior, onde ficava a carga. Contavam com 4 asas que se retraíam durante o voo, e armados com 2 canhões lasers pesados KV-22 nas asas e 2 canhões lasers Tain e Beck KX-7 no casco. Transporte de assalto Classe Gouzant, uma subvariante do cruzador imperial Classe Gouzant, modificado para operar como um transporte armado e civil. Armado com 2 torres duplas de canhão laser, cascos reforçados e uma rectena dorsal. Atualizado com 3 motores repulsor lift mais poderosos para suportar o peso dos andadores e caças, acoplados através de 4 garras magnéticas. Capazes de transportar 4 AT-DPs, 4 AT-STs e 2 AT-ATs até o campo de batalha com agilidade e rapidez, bem como 4 caças TIE, além de diversas tropas de soldados. 9 anos depois da Batalha de Yavin, após a queda do Império, remanescentes imperiais faziam uso de um modelo mais recente desse transporte. Pods de hiperespaço. Pods com a capacidade de viajar pelo hiperespaço para enviar sondas e droids de reconhecimento do Império através da galáxia. Com um motor Sublight e um poderoso hiperdrive, contava com um escudo protetor e diversos sensores. Eles foram projetados para cair quando atingissem a atmosfera de um planeta. Imitando um meteoro, evitava a detecção por scanners. Os droids permaneciam muito bem colocados na cápsula para evitar danos. Eram ativados quando chegavam no destino e permaneciam conectados com o pod para monitorar seu status e localização. Imperial Dropship Transport. Airspeed é utilizado como sucessores mais baratos das LAATs. Utilizados como transporte de soldados, entrega de armas, cargas e droids médicos no campo de batalha, além de patrulhas e aplicação de leis. Sua estrutura aberta era capaz de acomodar até 2 esquadrões de Stormtroopers, 2 canhões lasers duplos e 2 blasters de luz duplos. Também podiam ser utilizados como naves de apoio, superioridade aérea e bombardeiro. Transporte imperial não identificado. O modelo utilizado principalmente pelos remanescentes imperiais após a Batalha de Endor. Sua única função era transportar tropas, capazes de acomodar até 36 soldados. Contendo 2 motores, estavam armados com apenas 2 canhões lasers duplos. Anos mais tarde, a Primeira Ordem utilizou o que parece ser o modelo mais atualizado dessa nave, o transporte de tropas AAL-197/9.1. Durante o processo de formação do Império, os Low Altitude Assault Transport Infantry continuaram a ser utilizados pelo exército de clones, passando a se chamar Low Altitude Imperial Transport. Apesar de ter sido uma nave valiosa, o Império não pensou 2 vezes antes de substituí-las, mas de forma gradativa junto com o exército de clones. Muitas delas foram adquiridas pela Aliança Rebelde e simpatizantes, sendo utilizadas para atacar as forças imperiais, como aconteceu em Kashyyyk. Transporte de patrulha LAAT-LE.
integrada nas forças da República no final das Guerras Clônicas, se tornando um dos transportes mais valiosos das forças imperiais. Essas naves foram utilizadas em diversos planetas controlados pelo Império. Além de transporte, foram utilizadas como naves de patrulha, escolta e na interceptação de várias células rebeldes, principalmente no início da rebelião. Barca classe Theta, utilizada como transporte de veículos recém-construídos, das fábricas até a mais próxima plataforma de pouso. Armados com 2 pares de canhões lasers dianteiros e 2 motores, eram semelhantes aos Y-85 Titãs, mas muito menores. Transporte Y-85 Titã, utilizado para pôr andadores de assalto no campo de batalha. Equipados com unidades repulsoras massivas, 2 pares de canhões lasers duplos dianteiros e capazes de transportar até 4 AT-ATs e 4 AT-STs. Seu uso durou a maior parte do Império, embora não fossem utilizados amplamente, já que eles eram geralmente substituídos pelos transportes classe Gozant, que apesar de comportar apenas 2 AT-ATs, eram mais leves, rápidos e ágeis. Nave de transporte de suprimentos classe Eta, uma das principais naves de transporte utilizadas até o início da Guerra Civil. Bastante comparada ao transporte classe Zeta, ela foi utilizada para o transporte especial e estratégico entre bases e permaneciam longe de qualquer conflito. Assim como o classe Zeta, ele foi importantíssimo para a construção da Estrela da Morte, apesar de ter sido introduzida na Marinha meses antes da finalização da estação bélica. Nave muito utilizada também no transporte de cargas secretas. Uma de suas principais características são sua quantidade de containers ao longo de sua estrutura. Apesar de contar com armas montadas nas asas dianteiras, a Marinha optou por manter escoltas para proteger o carregamento. O Forager, uma nave projetada e personalizada pelo Conde Demetrius Vindia, especializada na coleta de torilida, um material utilizado para fabricar amortecedores de canhões lasers. Esse modelo não fazia parte exatamente da frota, mas uma nave em específico. Durante um conflito na Lua Gorze, a nave foi destruída. Fremont, um reboque que pertenceu ao Império nos primeiros anos do Reino Imperial. 5 anos após a ascensão, ele estava estacionado na base Imperial Sentinela. Nave de carga Imperial, uma nave de transporte classe 4, cargueiros em forma de tetraedros, utilizado para transportar um grande número de caixas e containers através da galáxia. Ao todo, a nave foi capaz de comportar até 210 containers em sua estrutura externa, mas essa carga era capaz de ser acessada através da parte interna da nave. 3 motores subluz, uma bateria turbolaser e 2 torres blaster. Cruzador Imperial classe Gozant, mais conhecido como transporte armado classe Gozant. Nave blindada utilizada por diversas facções desde muito antes do Império. Projetada para ser tanto um cargueiro quanto um cruzador, apesar de pequena. Contava com um canhão laser pesado, um elevador de cargas inferior e 3 motores potentes. Facilmente modificável, contou com várias variantes, como a nave de vigilância IVG-55, o transporte de assalto e o cruzador leve classe C-ROC. Scout Ship não era uma nave, mas vários modelos diferentes enviados para o reconhecimento galáctico. Um deles foi o protótipo Star Herald, o TIE Scout e o Jump Master, nave utilizada para o reconhecimento de longa distância, além do mapeamento de novas rotas hiperespaciais. Karen Spike foi a nave pessoal do Moff William Tarkin, enquanto se manteve estacionado na base Sentinel. Desenvolvida com base no design da nave IPV-2C Stealth Corvette. Contando com 150 metros de comprimento, estava fortemente armada com canhões de íons e prótons. Hyperdrive Classe 1 a tornou a nave mais rápida da Marinha Imperial, além de suas turbinas iônicas subluz. Imperialis, uma nave que pertenceu a Palpatine desde que era chanceler da República. Rápida e ágil, capaz de superar os Destroyers. Lando Calrissian
foi capaz de roubar uma de suas réplicas e conseguiu arrastar um destroyer através do raio trator, o fazendo colidir com outro. A nave principal do Imperador estava repleta de tesouros, principalmente artefatos Sith, como a máscara de Momin e sabres de luz antigos. Corvette Class Rider, uma nave elegante e espaçosa com 150 metros de comprimento, 3 motores e hangar. 2 pequenas asas em suas laterais traseiras eram painéis solares semelhantes às asas dos TIE Interceptadores. Um desses modelos, classe 2, chamado Corvus, pertenceu ao Esquadrão Inferno, esquadrão de elite imperial. Muito bem, manitos, esse vídeo parte 1 vai ficando por aqui. Fiquem ligados que logo logo vai sair a parte 2, e não se esqueçam de assistir o vídeo sobre os caças TIE. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.